Olha, dados mais recentes estimam que no Brasil, uma a cada 160 crianças tem autismo. Pois é, e de acordo com especialistas, o diagnóstico precoce define o acompanhamento correto, que pode ser a chave para garantir uma melhor qualidade de vida para quem tem o transtorno do espectro autista, o TEA. E para falar sobre isso, eu convidei aqui, eu recebo a analista de comportamento, Carla Albuquerque. Muito obrigada pela sua participação. Esse assunto realmente é importante, porque a sociedade precisa, né, se preparar, precisa receber com mais respeito, né? Não só a pessoa que tem autismo, mas toda a família dela, né? Isso, eu falo muito que a partir do conhecimento, né, quando a gente divulga conhecimento, é que a gente pode incluir de forma efetiva. Então, é super importante a abertura desses espaços, né, TV, rádio, internet. Hoje o autismo está sendo muito mais divulgado, mas quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai poder ajudar mais indivíduos diagnosticados e suas famílias. Você falou da divulgação, é importante não só para as pessoas que já foram diagnosticadas, mas para muitas famílias que têm uma criança em casa e não sabe, né? Não sabe nem como lidar. Ah, essa criança é difícil. Não é, ela está ali precisando da sua ajuda. Por isso que é importante todo mundo se informar, até para poder identificar essa pessoa que tem autismo e ninguém sabe ainda, né? Sim, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é o diagnóstico tardio, né? Muitas pessoas passam a vida toda se achando que não fazem parte do grupo e não sabem o que é que tem. Então, a importância da latência do diagnóstico precoce é super importante, né? A gente fazer com que as famílias observem os comportamentos, né? Que a gente chama rastreio precoce e procurar os especialistas para que esse diagnóstico seja feito o mais breve possível. Quais são os indícios, né? A mãe, o pai que está assistindo agora, como é que ela pode desconfiar que tem alguma coisa ali, que precisa de mais atenção, de mais cuidado? O que ela tem que estar atenta, essa mãe? Olha só, hoje com o progresso da pesquisa científica, a gente já fala de rastreio de bebês. Então, aquele bebezinho que não tem o flerte materno, não faz a troca na amamentação, não tem aquelas trocas gostosas com a mamãe ou com pessoas próximas, né, com os cuidadores mais próximos. E daí esse comportamento ele vai se alastrando até os 2, 3 anos de idade. Então, uma criança de 2 anos de idade, 1 ano e pouquinho, não vamos nem para 2 anos, tá? Porque a gente já está considerando tardio. Então, a criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, não olha nos olhos, não responde ao chamado do nome. Você fala, Maria, ela não olha, João, ela não olha. Não brinca de forma funcional com brinquedos. Então, é aquela criança que pega aquele brinquedo e joga, não consegue encaixar blocos. Então, coloca alguns brinquedos em sequência, né? Gosta de tudo muito, a gente chama enfileirar, né? Lembrando que não precisa ter todos esses comportamentos. A gente observa alguns e já liga o sinal de alerta, porque essa criança, ela precisa ser avaliada e investigada, né? Eu digo muitas vezes as avós, né? As avós que estão em casa, dizem, mas meu filho só falou com 5 anos. Só que a gente está numa sociedade, né, que as crianças, elas desenvolvem muito rápido. Então, a criança com 2 anos de idade que não fala sequer uma palavra, é muito urgente. Então, essa criança precisa ser avaliada para ser diagnosticada. Se não é autismo, descartar outras patologias, mas precisa ter urgência nisso para ajudar no prognóstico, né? Na melhoria dessa criança. Você falou uma coisa interessante, né? A avó fala, mas você só falou com 5 anos. Eu ouvi muito isso também, né? A gente sempre tem alguém ali comparando e tal. Por isso que eu sempre prefiro ouvir um especialista, ouvir um médico, que é aquela pessoa que está preparada, né, para tudo isso, que está o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro se reciclando, né? Porque, claro, vó ajuda muito, tio, tia, mas um especialista sempre é o melhor caminho, né? E hoje, assim, nossa João Pessoa, né? Antes a gente tinha muita dificuldade de ter especialistas, principalmente na ciência ABA, né, que hoje é a única ciência que tem comprovação científica para o tratamento do indivíduo com autismo, não só da criança. Mas hoje a gente tem a gente tem clínicas especializadas, né? Hoje eu sou a primeira paraibana certificada internacionalmente pela CABA Internacional nos Estados Unidos. Parabéns! Que é para receber
de forma coerente e de forma assistência a esses indivíduos, né? Então, é isso. A gente tem que procurar sempre profissionais qualificados, clínicas qualificadas, né? Procurar conhecimento, porque eu digo muito, né? As meninas que trabalham lá na clínica, curioso não trata autismo. Exato. E a gente vê que isso acontece muito na nossa cidade, infelizmente. Então, agora, são vários graus, né? São vários tipos de autismo. Como é que funciona? sim, como o autismo é um espectro, né? Como você bem disse no início, né? Ele tem características muito diferentes. Tanto o autista não tem fenótipo, né? Você não olha um indivíduo com autismo e fala como você olha uma criança ou um indivíduo com a trissonomia 21 e olha, tem os olhinhos puxados, né? A síndrome de Down, que é a trissonomia 21. E aí, não tem fenótipo, então a gente vai muito para os comportamentos. Então, existem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, né? O suporte nível 3 é justamente aquelas crianças que não conseguem ter comunicação efetiva, são crianças que têm problemas de comportamento gravíssimos, autolesivos, elas se machucam, heterolesivos, elas machucam os outros, então são crianças com maior comprometimento, então elas precisam de um grau maior de suporte. O nível 2, que é um suporte médio, e o nível 1, que as pessoas antes chamavam de autismo leve, né? Mas que muitas mães que estão em casa concordam comigo que de leve não tem nada, porque quando chega a hora da crise, se compara a um autista nível 3. Então, mais ou menos essas divergências de níveis é mais para diagnóstico, para muitas crianças e indivíduos que precisam de medicação. Então, os especialistas precisam se basear em comportamentos desse espectro para que seja feita uma efetiva ajuda, né, e melhoria desses comportamentos. E o acompanhamento, como é que funciona? O acompanhamento hoje, o diagnóstico, né, ele só pode ser feito por médicos, neuropediatras, psiquiatras infantis ou psiquiatras, né, porque nós temos, como a gente conversou, muitos indivíduos que estão sendo diagnosticados na fase adulta, então é o psiquiatra que faz isso. E aí esse acompanhamento é com a equipe multiprofissional, né? O analista do comportamento, ele é o coordenador dessas equipes, né? Que coordena fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Todos com formação na ciência ABA, que é a única comprovação científica. Existem outras, mas hoje, até hoje, agora, esse horário, a gente só tem a ciência ABA. Então, as famílias que estão em casa, procurar profissionais que atendam, né, a essa especialidade, né, que saibam trabalhar, que tenham conhecimento na área, né, porque o prognóstico é muito bom. Quando o diagnóstico é precoce, né, a gente consegue aí eliminar muitos comportamentos que atrapalham a vida social do autista. Então, assim, é ficar atento mesmo, sabe? E é toda a família, né, que precisa de apoio, né? Não digo nem ajuda, não, porque é apoio realmente que precisa. Porque são vários desafios, né? E eu fico pensando como é para essa mãe conseguir trabalhar. Se todas as mães já têm dificuldade de conseguir equilibrar tudo isso, imagina para uma mãe que tem um autista em casa, realmente precisa de mais ajuda ainda, né? Mais apoio, né? A preocupação efetiva, eu acho que nem só do autismo, mas de todas as mães que têm filhos com necessidades especiais, é cuidar de quem cuida. Porque não é fácil a rotina dessas famílias que têm crianças especiais, e aqui no caso que a gente conversa sobre o autismo, a gente sabe que a taxa de suicídio nessas famílias é altíssima, de mães, pais que abandonam, os pais que abandonam os lares. Então, isso é uma questão de saúde pública muito séria, né? Então, a gente está nesses espaços, então nada melhor do que a gente pedir também, né, ao poder público para que olhem para essas famílias, às vezes, né, planos de saúde que negam os tratamentos, né, achando que não é preciso o tratamento. O tratamento ABA não é um tratamento barato, mas eficaz. Então, se a mãe paga o plano de saúde, nada mais a família, então nada mais do que justo, direito, né? E justo de ter o acesso. Infelizmente, nosso país avança, né? Nós tivemos vários ganhos, passinhos de formiguinha, mas se a gente olhar, eu digo muito às minhas mães, né, às nossas famílias, a gente tem avançado muito. Então, assim, não adianta a gente olhar a perspectiva lá fora, então a gente tem que avançar, é como eu digo às minhas mães, no desenvolvimento dos filhos delas, né? A gente tem que olhar como era Joãozinho ontem e como ele está hoje. A gente não pode comparar com outra criança.
né? Paciência e persistência. Né? E principalmente a ciência ABA, ela é baseada nisso, frequência e persistência, e não desistir, né? Que é o primeiro caminho. Muito bem. Olha, a maternidade atípica pode trazer muitos desafios e aprendizados. Receber a notícia que a criança que você planejou ou esperou nascer, ou adotou, tem autismo, é sim desafiador. E a luta para conscientizar a sociedade sobre o TEA e garantir os direitos da criança e da família começam a ser parte fundamental do dia a dia. E para a gente falar sobre essa realidade, eu vou falar agora com Elaine Araújo, ela que é mãe do Lucas, de 14 anos, que faz parte, né, do espectro autista. Muito obrigada pela sua participação. Você já chega com esse sorrisão no rosto, né, com essa energia maravilhosa, né? Obrigada vocês mais uma vez por estar sempre levando, né, a conscientização do autismo. Quero mandar um beijo para Carla, que é uma parceirona também de todo mundo da comunidade. E assim, como é bom ver programas que em todos os horários da nossa TV que leva a informação e a conscientização. Isso é muito bacana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. O objetivo realmente é esse, né? Conscientizar a sociedade para que vocês consigam ter mais espaço, né? Mais apoio, né? do poder público. E eu queria saber de você, quais são os desafios, né? Que você enfrenta aí no dia a dia com seu filho? São diários. Nós temos um grupo, né? Eu fundei uma ONG depois de tanto lutar, tanto em busca também de ajuda. A IMA hoje ela tem 5 anos e nós temos 130 famílias. E temos grupos de WhatsApp também. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como é difícil, principalmente nessa fase que eu me encontro com minha família, que é a fase da adolescência. Então, essa fase onde vem os hormônios, onde vem a descoberta do corpo, é muito complicado, é muito difícil. Então, a associação, a IMA, que fica aqui no bairro do Geisel, ela vem justamente para fazer tudo isso que vocês estavam falando aí no estúdio agora, a rede de apoio. Nós temos hoje, graças a Deus, uma equipe multidisciplinar também, composta por psicólogos, fono, fisioterapeuta, terapeuta ABA, né, que Carla tanto falou aí, que até hoje é a ciência que ajuda os nossos filhos. Então, como é necessário também ter essa rede de apoio para as famílias, que nós, como mães, podemos dizer a você que a gente tem que viver um dia de cada vez, porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa que a gente tem que dizer assim, meu Deus, eu não estava preparada para isso e eu tenho que ter essa rede de apoio, sim. Quando você recebeu, né, a notícia do seu filho, como é que foi a sua reação? Me conta. Eu já tinha 2 filhos mais velhos, eu e meu esposo, e foi assim, abriu um buraco debaixo dos meus pés e eu caí, e esse buraco assim tinha fundo, eu estava caindo, em queda livre. Foi triste porque eu acho que foi você que falou que você planeja uma vida, você planeja pelo menos assim, vai frequentar a escola, vai fazer uma faculdade, vai ser independente, um dia vai ser independente. E quando veio o diagnóstico dele, e ele é nível 2 de suporte, Lucas é grau 2, né, o que é conhecido grau 2, que a gente chamava moderado, e não é fácil. Então, assim, veio a medicação, veio a dificuldade de ir no simples dentista, para sentar numa cadeira de dentista, ele teve que encarar um bloco cirúrgico para ser sedado, para fazer uma cárie. Então, assim, são coisas pequenas que se tornam gigantes, imensas. Então, assim, a vida da família com pessoas com TEA, ela não é fácil, porque não é só simplesmente o transtorno do espectro autista. Ele vem também com comorbidades associadas. Tem a parte do Lucas, por exemplo, como várias crianças que eu conheço, tem a marcha equina. Então, ele está com endurecimento do tendão, do pé. Então, vem mais coisas para se trabalhar. Então, assim, é uma batalha muito grande que desde o início eu tive que ter o apoio dessas pessoas que você está vendo aí na foto. Meu esposo Paulo, meu filho Kelvin e minha filha Angélica. Olha, é muito bonita a sua família, viu? A gente fica aqui emocionado mesmo, porque o Lucas é privilegiado de ter uma família como a que ele tem. Infelizmente, nem todo mundo tem essa família, essa rede de apoio. Eu acho que quando tem amor, quando tem família,
tudo se torna menos difícil, digamos assim. Então, Deus sabe o que faz. Se Deus colocou Lucas na sua vida, na vida da sua família, é porque Ele sabia que vocês iam poder cuidar dele com carinho e dar toda essa estrutura que ele merece. Então, parabéns pela sua história, parabéns pela sua força, viu? Que a sua força inspire outras mulheres, outras famílias que estão passando pela mesma luta que você. Você é luz, pode ter certeza disso, viu? Você já entrou com esse sorrisão, isso é muito bacana. A gente sente essa energia já daqui. E me conta um pouquinho como é Lucas. Lucas é um rapaz de 14 anos que esses dias agora a gente está passando por uma fase bem complicada esses dias, porque assim, não são todos os dias que são difíceis, também não, mas também não são tão fáceis. Ele vem passando por essa dificuldade, principalmente também na parte escolar. Eu estou procurando escola para ele, para você ter uma ideia. Quando eles ficam adolescentes e quando eles viram, eu já estou pensando, eu estou sofrendo por antecedência dessa fase adulta. Não tem nada para eles. É muito difícil, as pessoas aprendem muito a lidar, os profissionais, eu digo isso, hoje eu e minha família, todos os 4, somos estudantes de psicologia. Eu estou indo para o 8º período de psicologia agora, depois de Lucas, que a gente vai se profissionalizando. A maioria das mães e dos pais vão se profissionalizando no autismo, é incrível. E mesmo assim, a gente vê a necessidade que falta para esse público, sabe? De coisas, aceitação na escola, lugares que tenham alguma coisa para eles fazerem, porque nós temos vários autistas, adolescentes e adultos, e a gente não consegue ver esse público hoje. Onde estão? Quando é criança é tudo mais fácil. Então eu estou passando por essa fasezinha, estou começando a passar por ela, e eu estou sentindo na minha pele e no meu coração como dói, porque ela vai além, não só do preconceito, não é só a falta de informação e conscientização, é a falta realmente de pessoas que têm uma habilidade com eles, que têm um conhecimento do que é um autista adolescente, um autista adulto. Como Carla falou, existem vários tipos de deficiências e não é fácil para ninguém, mas o autismo, ele tem uma carga muito pesada em várias coisas. Então, eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, estudando, buscando conhecimento para, junto com minha família, a gente conseguir evoluir ele e os outros assistidos pela noção de cada vez mais. Olha aí! Oi, Lucas! Tudo bom, meu amor? Ganhei beijo. Gostei. Minha querida, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelas suas palavras lindas. Parabéns, viu? Pela mãe maravilhosa que você é. Com certeza você inspirou muita gente. Então fica aqui meu abraço, minha energia para você. E que a cada dia a gente possa melhorar, né? Que a sociedade consiga evoluir, consiga abrir a cabeça e consiga se estruturar mais para receber vários Lucas que merecem, sim, todo o nosso carinho, nosso respeito, viu? Amém. Obrigado, um beijo. Só gratidão a vocês. Muito obrigada, de verdade. Me emocionou suas palavras, eu não estava esperando. Obrigada. Você que me emocionou, pode ter certeza, viu? Obrigada. Que mulher incrível, né? Que inspiração, não só ela, você também, viu? Parabéns pelo trabalho maravilhoso. A gente se emociona porque muitas mães transformam a dor em ação. E foi o que a Elaine fez. Ela pegou a dor dela e transformou para ajudar tantas famílias. E quis estudar o assunto, quis ser uma profissional da área, isso é muito bacana. Exato, e é isso que nos une, né? Enquanto comunidade autista. Quando a gente fala, eu me incluo porque há 12 anos já nessa luta com essas mães, a gente se inclui muito, a gente ajuda muito a comunidade autista. Então, espaços como esse é importante, né? O telespectador, quem está nos escutando, as escolas, que agora, nesse momento, negam matrícula, né? Em pleno século XXI, as nossas escolas públicas e privadas negam acesso à criança com deficiência, à criança autista. Então, serve de alerta, né? Para você ver quanto essas famílias sofrem, não é brincadeira, o estresse, né? Fora que no dia a dia a gente já é estressado, né? Já tem muitas demandas. E as demandas delas são maiores. Então, com certeza. Tem telefone de contato para deixar? Quem precisar de ajuda? O Instagram da ProKids Clínica. Tá. Né? A gente atende lá no bairro dos Estados e no bairro dos Bancários, né? Um trabalho já feito há 9 anos aqui na cidade. Todo mundo já conhece. E eu queria fazer um convite. Por favor. Dia 12 a 15 de abril, nós estamos trazendo o 5º Encontro Paraibano de Autismo, que vai ser aqui em João Pessoa, né?
no Espaço Cultural. Certo. E a gente está trazendo vários nomes aí internacionais, né, para discutir sobre autismo, falar sobre autismo e inclusão. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, acessa lá o Autismo PB, que a gente vai trazer todas as informações para vocês. Estão todos convidados. Muito obrigada, maravilha, viu? E volte mais vezes, por favor. Obrigada. É sempre bom, né, minha gente? Se informar. Informação é tudo para a gente mudar a nossa realidade, viu? Bacana, né? Que inspiração, que histórias maravilhosas. Deixa eu chamar ela para cá.